Pessoal, Bom, pessoal, boa noite. Para quem já está aqui com a gente, muito obrigada por ter vindo essa terça-feira, tá? E eu quero apresentar a vocês o Alexandre Matos, que é membro, né? Eu disse que foi membro do Recidade, que é o nosso grupo de pesquisa, ensino e extensão. Defendeu este ano uma dissertação muito interessante ali no pós-graduação em educação, né? No qual nós orientamos ali. Acho que traz contribuições muito importantes, não só para a educação básica, mas para o ensino da arte, né? Então, ele é na perspectiva da arte e educação, mas também ali com o mundo geek, esse universo geek da garotada, né? Eu acho que é uma possibilidade para a escola, e na pesquisa que o Alex fez com turmas dele, né, no ensino fundamental, eu acho que mostrou resultados bem interessantes. Professor da Rede Municipal de Ensino do Rio Grande, e também agora tem um trabalho ali no CAPES, Rio Grande, né? Eu sabia que era um concurso novo, eu não sabia que estava no CAPES. Alex, eu passo para ti a palavra, até para tu completar alguma coisa, tá? Te desejo, assim, uma excelente aula, tenho certeza que o pessoal vai gostar muito do teu trabalho, professor da escola. Na escola, eu acho que sempre tem um gostinho diferente, um gostinho, assim, mais sabor. Tá bem, muito obrigado, prof. Boa noite a todos. Como a professora falou, me chamo Alexander, vocês podem me chamar de Alex. Sou regresso do curso de pós-graduação da FURG, né? Defendi faz pouco, então tá bem recente ainda. Sou professor da rede municipal, atuo com turmas de quinto a nono ano, tá? E recentemente agora estou atuando como arte educador na Secretaria de Saúde na área de saúde mental, né? Então eu trabalho no CAPS, trabalho na Casa de Repouso, sempre com arte terapia, né? Então, eu vou começar a apresentar aqui algumas coisas para a gente poder discutir, vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, das possibilidades que a gente tem em sala de aula. Então, assim, é um pequeno recorte sobre o trabalho apresentado na pesquisa e vamos dialogar muito mais sobre as possibilidades que não estão na pesquisa, né, que abordam outras disciplinas em sala de aula e do próprio universo de sala de aula, tá bem? Deixa eu só jogar aqui no cantinho da tela para não me atrapalhar. Estão conseguindo ver bem aí, então? sim, tá, dá pra ver bem. Então, deixa eu só ver se eu consigo passar a passo. Então, o nosso módulo é Cultura Visual na Escola, possibilidade da cultura geek, tá? Como eu disse, é um recorte da dissertação que foi transformado em um módulo para a gente estar discutindo isso a partir de agora. Então, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre quem é o Alex que está aqui falando com vocês, entenderem sobre essas possibilidades em sala de aula e qual o meu lugar de fala, de onde que eu venho, quem eu sou, tá? Eu apresento para vocês um pequeno apanhado de algumas coisas, tá? Então, quem é o Alexander Matos? Quem sou eu, né? Eu sou um fã de animes e mangás, um consumidor e produtor de games, já trabalhei em empresa de jogos aqui da cidade, fazendo modelagem 3D, fazendo animação, sou animador 2D e 3D, trabalho também como tatuador, sou artista visual, ilustrador e professor e ultimamente, né, agora a partir desde setembro, estou atuando também como arte educador na saúde mental. Então, todas essas facetas do Alex, elas não se dissociam, tá? Então, o Alexander Matos é tudo isso ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu sou professor, eu também sou ilustrador. Ao mesmo tempo que eu sou um fã de anime e mangá. E eu sou um artista visual. Então, tudo isso contribui no meu cotidiano em sala de aula, no meu cotidiano em todos os espaços que eu estou. Eu não consigo dissociar isso, né? Eu não dissocio o tipo de material que eu consumo, o que eu leio, o que eu vejo, né? O que eu faço. Isso é indissociável, isso faz parte de mim, né? Faz parte da minha cultura, é o que a gente chama muitas vezes, né? Eu já nem uso mais essa questão do capital, né? Do capital cultural, né? Mas é tudo que me forma, tudo que
Fórum Alexander Matos, para vocês entenderem agora um pouquinho sobre as coisas que eu vou falar e o porquê que eu vou falar, porquê que eu sou assim, porquê que eu atuo dessa maneira, tá bom? Antes, para deixar bem claro para vocês, assim, a cultura visual, ele é um campo de estudo, tá? Existem diversos autores que trabalham com cultura visual. O meu trabalho, a minha dissertação, ela foi focada no viés da Tourinho e do Martins, né? Da Irene Tourinho e Raimundo Martins. Eu trabalho com a perspectiva deles da cultura visual, tá? Então, para a gente entender, assim, o que é essa cultura visual, né? Ela é um campo de estudo interdisciplinar, né? Que articula arte, comunicação, sociologia, né? Então, ela destaca a necessidade de compreender o olhar como construção social, histórico-cultural mediado por tecnologias e mídias, tá? Basicamente, gente, tudo que a gente vê forma a nossa cultura visual. Nós somos permeados o dia inteiro por imagens, a gente é bombardeado por imagens, seja elas da internet, seja elas no dia a dia na rua, né? Em sua grande maioria, todas as pessoas são bombardeadas por essa cultura visual. E tudo isso, desde a nossa lá tenra infância, vai nos formando, vai construindo a maneira que a gente vê o mundo, tá? Então, para esses autores, tá, que têm como suas ideias centrais discutidas nos textos, a cultura visual deve ser incorporada ao currículo escolar como componente transversal. E eles analisam como as visualidades circulam entre os alunos, influenciando a identidade e cultura juvenil. Então, esse foi o cerne para alinhar o que eu já fazia em sala de aula com o que eu consumia e o ponto de contato com o que os meus alunos consumiam. Então, se eu sou um leitor de mangá, eu assisto anime, e eu chego em sala de aula e eu encontro os meus alunos discutindo sobre anime, falando sobre os seus personagens, e esses personagens todos estão lá na minha margem de conhecimento, a gente já consegue dialogar de uma maneira bem mais simples, eles se sentem à vontade. A grande maioria dos alunos se sente à vontade assim, pô, professor, tu conhece isso? Pô, professor, que legal, tu já viu esse anime? Tu já viu isso? Então, a gente consegue, assim, é um elo para que a gente tenha um diálogo muito aberto em sala de aula. E isso funciona super bem em sala de aula, assim, independente da disciplina, né? Mas, lógico, como eu sou um professor de artes, aí já entra todo um aparato que envolve ser professor de artes e gostar de anime e mangá, né? Então, sempre vem aquelas perguntas, tal professor sabe desenhar e tal personagem, ensina a desenhar o personagem. Então, tudo isso, assim, gera um campo em sala de aula muito grande, assim, para que a gente possa vir a discutir e trabalhar as disciplinas em sala de aula. Dentre a proposta do módulo também, a gente vai discutir um pouquinho sobre experiência e experiência estética, tá? Sobre o viés de La Rosa, que também foi fundamental na disciplina, trabalhando todo esse capital cultural dos alunos, né? O que é essa experiência para esses alunos, né? Como isso... só um momentinho, deixa eu só tirar aqui, pronto. Como isso... pode e deve estar em sala de aula, né? O que são essas experiências desses alunos, né? O que eles carregam? Ninguém chega em sala de aula, né, com um jarro vazio, né? Todo mundo já vem carregado de sua experiência, já tem as suas preconcepções das coisas. Então, a gente está lá para trocar uma ideia, para mostrar uma outra possibilidade, para mostrar um outro caminho, né? Então, para o La Rosa, né, a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca, não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece, né? Então, essas palavras da Rosa vão mostrando para a gente que nem só porque a gente está com o telefone na mão e a gente tem informação a todo momento, a gente tem a experiência daquilo, a gente tem informação, mas como que a gente lida com isso? Isso também vem ao encontro do que é o papel do professor em sala de aula, né? Então, assim, eles têm acesso a todo momento a toda informação na palma da mão, mas como que eles lidam com isso, como que eles processam essas informações, como que isso se torna realmente um conhecimento efetivo, né? Então, essas são algumas discussões contemporâneas em sala de aula. E na arte isso fica muito evidente, né? Porque eles têm acesso a diversas mídias, diversas mídias. E como que a gente discute arte clássica com eles, né? Como que isso chega em determinado momento, né? E aí a gente volta para mais algumas questões ali dessa experiência, né? Que o La Rosa também conta que a experiência é o que nos forma, isso é o que nos dá forma e o que nos transforma.
O sujeito da experiência é, portanto, o sujeito transformável, capaz de se deixar transformar pelo que lhe acontece. Isso é a experiência Pala Rosa de maneira geral, né? E, além disso, ele trata a experiência estética, né? Que é o paradigma da experiência genuína. Ela não se reduz a uma apreciação formal da beleza, é um encontro transformador com uma obra. Por exemplo, assim, quando, principalmente, é o que a gente chama de gancho, né, em determinada história, ou de algo que realmente funciona, que atrai, que chama a atenção e o olhar do aluno, da pessoa de maneira geral, para determinada história. Como que aquele desenho animado chamou a atenção dele? Em que momento aquele quadrinho chamou a atenção dele? Foi o design do personagem? Foi a história? Foi o contexto? Foi em que realidade isso acontece? É porque é de fantasia? Porque é de história real? Em determinado momento, a experiência do jovem, né? Como a gente trabalha bastante com essas diversas juventudes, né? Então, a gente vai ter o jovem que consome o anime e o mangá, que é um consumidor de cultura geek, de maneira geral. A gente vai ter um jovem que vem do universo do funk, a gente vai ter um jovem que vem do universo do sertanejo, um jovem que vem do universo, generalizando para os termos, né, musicais ali, a gente vai ter o jovem do rock, a gente vai ter todos esses jovens que vêm com o seu capital cultural, ele vem com a sua experiência, com o que ele vem, com o que ele ouve, principalmente com o que ele ouve, né, que é o que forma ele, e o que ele vê, o que ele consome visualmente. Então, como que isso chegou nele em algum momento, como que isso despertou a vontade dele, né? Seja a batida do funk, seja a realidade que é discutida no rap, seja o que capturou ele em determinado momento, né? Então, isso vem com a experiência estética. Esse é o momento de se discutir experiência estética, né? Que é que é esse encontro transformador, na realidade, né? Que é o momento em que as coisas acontecem. Quando que isso faz um estalo, a gente pensa, poxa, esse é um assunto que eu gostaria de discutir. Eu conheço algo sobre isso, então vamos ler mais um pouco. Isso vai despertando o interesse do jovem, do aluno, da pessoa de maneira geral, e vai fazendo ela assistir mais, né? Quando que a gente percebe isso mais claro? Quando tem alguém assistindo uma série, né, no mesmo ambiente que a gente assiste o primeiro episódio, olha, não me parece interessante. Assiste o segundo, a pessoa está ali, né, compenetrada assistindo. Daqui a pouco, lá no terceiro episódio, alguma coisa te chama atenção, tu senta para ver. Quando vê, tu já maratonou a série todinho com a pessoa, né? Então, são esses pequenos momentos que te capturam. E isso vem da cultura visual, isso vem da experiência, né? Esses encontros da experiência estética, desse momento que te toca, com o que vem de encontro à experiência desculpa ali, com o que vem ao encontro do que tu tem de cultura visual, né? Então, eu trago essa questão da cultura visual pelos filmes, pelas séries, né? De o que a gente pode discutir a partir disso, tá? E aí a gente vem para o termo, né, que foi o soleador da pesquisa, que é o geek, né? O que é o geek? Não sei se todos conhecem o termo geek ou não. Aí eu trabalho com uma definição do André Forasteri, né, que define a cultura geek como uma cultura dos aficionados por tecnologia, ciência, cinema, televisão, quadrinhos, games, RPG. E todo tipo de coisa nerd, que antes era visto como estranha e hoje está em toda parte. Então a gente tem essas concepções, né? A gente que vem que é a geração milênio, né? A gente pegou esse processo do nerd visto como uma pessoa que era estranha, que era à margem da sociedade. Hoje, o conceito de nerd ele foi se transformando. Hoje a gente trata como geek, por mais que ainda se use um pouco do nerd, não se usa tanto, né? Mas a gente vê o geek como um nicho de mercado. Então, isso se tornou muito rentável para o mercado de maneira geral, né? Vocês podem ver que 90% das pessoas, 95% das pessoas hoje usam uma camiseta que tem uma estampa de alguma coisa. Então tem a estampa de um filme, a estampa de um personagem, a estampa de um desenho, um detalhe, tudo isso que remete a diversos universos, seja dos quadrinhos, seja personagens de desenho animado. Então a gente sempre vai ter algo que vai e reforça a nossa questão da cultura visual, porque são ícones, são signos que sempre vão nos remeter a alguma coisa. Então, tudo isso nos forma, tá? E faz a gente entender como nossa vida está permeada de cultura visual e hoje muito mais da cultura geek, né?
Eu não estou vendo vocês, gente, então desculpa, qualquer coisa vocês me interrompam, por favor. Então, indo para uma questão mais formal de discussão, né? A Torinho e o Raimundo Martins, eles trabalham essa questão da cultura visual com a possibilidade das imagens escolares e extraescolares influenciarem o aprendizado e a construção de subjetividade, né? Isso eu faço muito em sala de aula. O que o meu aluno traz de experiência que pode ser discutido em sala de aula? Como que eu determino que aquilo ali faz alguma relação com o que eu estou discutindo? Então, sempre que eu tenho alguma disciplina, alguma matéria, algo que eu preciso discutir com eles, previamente eu já procuro algumas relações que estão de acordo com o cotidiano que eles vivem, com a realidade que eles vivem, né? Isso vocês vão ver mais adiante nas imagens, tá? Há uma relação e uma necessidade nos textos da Torinho e do Raimundo Martins, que eles comentam que os professores precisam mapear as visualidades presentes no cotidiano dos alunos. Gente, não é necessário que vocês criem um organograma sobre o que acontece, mas que lá no primeiro dia de aula vocês já façam alguns movimentos para entender quem são os alunos de vocês, o que eles gostam, o que eles não gostam. Vocês vão ver que tem uma prática ali bem simples e já nos dá um panorama de como é esse aluno em sala de aula, tipo, quem são esses meus alunos, principalmente quando a gente recebe alunos que a gente não conhece ainda, tá? E eles trabalham em educação visual, eles entendem que a educação visual deve promover uma consciência crítica e habilidades de interpretação. Quando a gente trata não só a cultura visual, mas principalmente a cultura geek, a gente tem diversos pontos a serem trabalhados, né? Diversas possibilidades de trabalho ali dentro. Então, a consciência crítica, a habilidade de interpretação, ela fica muito evidente dentro do trabalho. O quanto esses trabalhos eles são diferenciados, seja no roteiro, seja na história, seja na própria produção visual, seja como isso nos ajuda a discutir a realidade que a gente vive, né? Questão ética, questão moral, o quanto essas possibilidades nos dão subsídios para discutir isso, tá? E eles também trabalham que a cultura visual é entendida como o modo de compreender e ensinar arte. Aqui, tá, gente, como eu sou professor de arte, trabalho com arte diretamente, vocês vão focar nesse conceito, tá? Incluindo imagens não artísticas. Então, a gente não trabalha só com arte clássica, com as pinturas famosas, com tudo isso, mas todas as imagens tidas como não artísticas, como propagandas, memes, filmes, com arquitetura, com as visualidades da rua, quando tudo isso não é tido como arte, mas é cultura visual, como tudo isso está impregnado na vida da gente, como que a gente pode estar lidando com isso, né? Então, o professor atua como pesquisador das visualidades que circulam na escola. Como que é o visual, a indumentária dos meus alunos? Como eles se vestem? Porque por mais que tenham uniforme, nem sempre eles estão com uniforme. É o cabelo colorido? É o piercing? É a roupa preta, clara? É a roupa mais curta? É a roupa que, enfim, é uma roupa estilo dorama? Então, assim, a gente já tem ali a composição do visual dessas pessoas, de como elas querem ser vistas, né? De como que a gente vai entender o posicionamento deles na sociedade, na escola, né? E como essa questão visual impacta nisso, né? E o olhar do aluno é valorizado e não se trata apenas de reproduzir padrões, mas de analisar e interpretar imagens de forma crítica. Isso vem diretamente para os trabalhos em sala de aula, principalmente os de arte, né? Quando a gente valoriza a experiência do aluno, né? Voltando lá para aquela experiência do La Rosa, do que ele tem, daquela tigela que não vem vazia, que já vem carregada de signos e de coisas que vão fazer relações com o que a gente vem discutindo. Quando a gente valoriza isso em sala de aula, a gente consegue auxiliar o aluno a ter uma interpretação melhor das coisas, né? Eles conseguem fazer as próprias conexões, a gente não faz nada, a gente auxilia no processo, né, enquanto professor. Então, essas são algumas das importâncias da cultura visual em sala de aula, né? Tem um outro movimento que a cultura visual nos faz, que é a mobilidade do olhar, né? O deslocamento do olhar. Então, ele traz algumas estratégias para deslocar o olhar. Do prazer estético, daquela coisa que é só o belo, que é bonito, porque que a gente consome, tá? Do prazer estético isolado, para as práticas que consideram sua função social. Então, como eu vinha falando, né, da questão de como eu me ponho, né,
quais roupas eu uso, que estilo que eu estou aderindo, em que grupo social eu quero estar inserido, como que essa questão da imagem é importante. Então, são essas estratégias que a gente vai percebendo, tá? E a representação, identidade e poder simbólico, tá? São as análises de imagens como produtores de identidade, gênero, raça, classe, infância e a relação entre representação e assujeitamento, empoderamento nas imagens. Então, o quanto a imagem tem poder. Quão impactante foi, por um longo momento, nos anos 90, a gente vê uma imagem, por exemplo, de uma criança com fome. Quão impactante nos é ver uma imagem de uma criança sofrendo, né, de uma guerra ultimamente, né? O quanto isso nos impacta e quanto tempo esse impacto nos faz pensar ou nos movermos de alguma maneira, né? Então, essa é a importância da imagem e dessas relações possíveis a partir daí. Voltando um pouquinho para o meu campo de discussão em sala de aula, né? A gente entende que a cultura geek é uma cultura dinâmica, influenciada por videogames, cinemas, quadrinhos e literatura, tá? Na dissertação a gente faz uma pequena discussão sobre o que antes era estigmatizado, né? O papel do nerd, como que ele era visto, né? O afastamento social que existia nessa pessoa, né? E hoje como ela é aceita integrado à cultura pop, né? Então, como a indústria disseminou isso e como hoje é muito bem vista financeiramente todas essas pessoas que consomem material geek, né? Oferece comunidades de apoio e validação, especialmente para jovens. Isso vem de muitas comunidades online, né? Que vem junto com o lado bom das redes sociais, de algumas das redes sociais, né? Tirando todos os malefícios que a gente já entende hoje, né? Principalmente na questão de saúde mental, tudo que isso vem acarretando. Mas existem algumas exceções, alguns pontos que são muito importantes. A gente tem grupos que discutem sobre desenho, se ensinam, trocam informações importantes, o pessoal que troca ideia sobre determinados assuntos ou sobre determinadas práticas, como cosplay, enfim, né? E vão se divulgando a partir daí, tá? E a gente tem alguns eventos que ficam marcados, né? A gente tem Comic Con, CCXP e algumas outras interações. Aqui na cidade a gente tem o AnimaSoul, que acontece, teve um agora há pouco no shopping, né? E a gente pode perceber o quanto aquele movimento integra as pessoas de diversas idades. Então, a cultura geek ela não tem muito essa questão de ser excludente, né? A gente tem pessoas de diversas idades consumindo esses materiais, vivendo essa realidade, tá? E produzindo movimento, né? Aí, na dissertação, a gente trabalha com a juventude, cultura geek e educação. A gente tem uma pequena discussão ali, né? Pequena não, né? Uma grande discussão falando sobre essas práticas. E entende que a cultura pode ser uma ponte entre a vivência juvenil e o currículo escolar. Então, eu mostro para vocês, a partir de agora, algumas práticas que foram feitas em sala de aula, né? Que tinham como ideia integrar os elementos geek, como narrativas transmídia, o ensino de artes, para engajar os alunos. Então, eu vinha com uma proposta e trazia para eles, para que eles trouxessem o que eles gostavam, o que eles tinham na memória, o que eles podiam produzir a partir do que eles entendiam sobre cultura geek ou sobre os personagens que eles gostavam, tá? A gente também discute um pouquinho na dissertação, né, com base no Paulo Freire e Dairel, que destaca a importância de valorizar as experiências dos jovens, tá? Aí aqui tem um pouquinho mais sobre a fundamentação discutida na dissertação, né, que traz o Paulo Freire a partir da abordagem pedagógica, centrada no diálogo, conscientização e na transformação social, e o conceito de ética estética, de Duarte Júnior e Jorge La Rosa, contribuindo na discussão de experiência e educação, considerando as vivências e histórias pessoais dos alunos, tá? E Ana B. Barbosa, que foi uma referencial para o ensino de arte, tá? E a sua abordagem pedagógica, que valoriza a expressão e a criatividade dos alunos, estimulando o desenvolvimento de habilidades artísticas e acesso à cultura. Trago Irene Tourinho para a discussão, na importância do ensino de arte com base na cultura visual. E alguns outros ampliando diálogos sobre cultura nerd e geek, tá bom? Então, para vocês entenderem como se dá esse movimento enquanto professor em sala de aula, quando eu não conheço esses meus alunos, tá? Eles têm uma primeira impressão minha. Deixa eu só, professor, por favor.
eles têm uma primeira impressão minha, né? Aí, geralmente já começa, né, o professor de barba, assim, já tem um outro visual, eles ficam meio assustados, porque eu tenho alunos bem pequenos, de 10 anos, assim, eles são, uh, eles me olham, assim, ficam meio preocupados, né? E quando eu abro a mochila para pegar as coisas, né, a primeira coisa que eu tiro da mochila muitas vezes é o classificador e depois o estojo. Quando eu ponho o estojo em cima da classe, né, esse estojo me acompanha aí há um bom tempo, né? Acho que, sei lá, quase 20 anos, não me lembro mais, mas acho que é um pouco mais de 20 anos. Que é o estojo do One Piece, que é um anime mangá aí que está ativo há mais de 20 anos também, né? Está na mídia. Hoje a gente pode ver na Netflix como uma série em live action, que chama, né? Que são séries com atores, né? Então, quando eu tiro esse estojo, assim, eles olham, eles já, opa, o professor tá com estojo de anime, como assim? Aí eles já ficam meio, né, curiosos. E aí eu tiro esse e tiro esse outro aqui também, que é do Dragon Ball. Então, assim, a gente vai. São coisas que são do meu gosto, eu vivencio isso. Eu cresci em uma época de TV aberta, né? Então, assistia TV aberta, eu consumia muito anime e mangá. Depois eu fui para a leitura, né, do mangá, quando se tinha publicações em português, que eram de fácil acesso, no tempo em que um quadrinho de mangá era R$ 2,90, né, que era o preço mais caro, hoje é R$ 50 no mangá, então assim, eram outras relações, né. Então eu consumo essa realidade, eu consumo isso há muito tempo, né. Então quando eu tiro esse estojo e eles olham assim, e como One Piece é um anime que continua em alta, mesmo depois de 20 anos, né, como sendo uma das obras mais longas a estar sendo publicada ainda, com mais de 20 anos de produção, e os personagens são todos muito caros à grande maioria dos alunos, independente de serem fãs de anime ou não, todos eles conhecem os personagens, então eles conhecem os personagens principais, eles conhecem uma parte da história, e eles têm a ânsia de desenhar esses personagens, né? Então, quando eu tiro esse estojo, assim, a gente já cria uma relação bem bacana para os que ainda não me conhecem, né? Então, eles já ficam assim, pô, o professor gosta de mangá e anime. E aí eles já começam a indagar, professor, o senhor viu tal coisa? E o senhor viu esse outro? E o senhor conhece esse? Então, quando eu conheço esse mesmo material, essa mesma história ou coisas que eles consomem, eles ficam impressionados assim, poxa, a gente está discutindo sobre a mesma coisa, o professor entende o que eu estou falando. E aí já fica aquela situação, como será que o professor vai tratar isso em sala de aula? Porque a gente sabe que cartinhas, brinquedos, tudo relacionado a anime, mangá, os próprios quadrinhos, muitas vezes se tornam um empecilho em sala de aula, porque distrai o aluno, porque tira ele do foco, porque vira muito essa situação de virar conversa entre os alunos, e isso afasta o foco, principalmente nas disciplinas de exata, né, ou de algumas outras. E quando eles veem que eu também tenho e consumo esse material, eles ficam assim, será que vem por aí, né? E aí eles ficam apreensivos, mas ao mesmo tempo eles ficam bem esperançosos, né? E aí eu vou para a primeira prática, né? Depois dessa pequena conversa com eles, eles conseguem entender o que que eu consumo, o que que eu gosto, né? Eu ofereço para eles uma prática, tá? Que são as apresentações e reconhecimentos em sala de aula, que a gente começa com um autorretrato. Então, ali no cantinho ali tem um desenho meu, e aí eu faço um autorretrato, peço para eles fazerem bem no meio da folha, assim, tentarem se desenhar ao máximo. Eu, enquanto professor de artes, eu não cobro o aluno que ele tem um desenho perfeito, então a gente sempre discute, e eu preciso avaliar esses alunos, eu preciso entender em que nível eles estão de grafia, qual que é o grafismo desses alunos, em que fase, em que etapa eles estão. Como a gente ainda tem alguns alunos ainda que são frutos da pandemia, assim, a gente tem uma disparidade muito grande no tanto na questão motora quanto nas habilidades de desenho ou de escrita, né? A gente tem letras que são bem difíceis de entender, a gente tem desenhos que são bem difíceis de compreender. E a gente sabe que isso foi devido, né, a 2, 3 anos afastado da escola, foi um período muito complicado para eles. Então, como que a gente consegue recobrar isso? Então, a gente vai para a sala de aula, começa a avaliar eles a partir do primeiro desenho que eles apresentam para a gente, enquanto, pelo menos para mim, funciona assim, né? Eu trabalho dessa maneira.
Eu preciso enxergar esse desenho desses alunos, entender o que eles conseguem me entregar no primeiro momento, para quando eu chegar lá no final do ano, eu avaliar a evolução dele a partir do primeiro desenho que ele me entregou, né? Não a partir de uma comparação, né? O nivelar por baixo, o nivelar por cima, isso não existe em sala de aula, principalmente na questão do desenho. Então, eu faço essa proposta. Você se desenha primeiro, e aí eu vou lá e me desenho no quadro. Faço um desenhozinho meu, e de um lado eu disse para eles, ó, vou fazer um desenho aqui das coisas que eu gosto. Eu vou lá e faço um motor de videogame. E eles, ó, o professor gosta de jogar. Aí eu vou lá do outro lado e coloco os animais de estimação, né? Os animais de estima, as minhas companhias, os meus tutorados, né? Que estão comigo em casa, que estão sob a minha tutela lá. E aí eu coloco o número de gatos, o número de cachorro. Isso muda muito, né? De um ano para o outro, infelizmente, né? Vocês podem ver que no desenho ali eram 9 gatos e um cachorro. Hoje são 6 gatos e 3 cachorros, né? Então as coisas vão mudando, infelizmente. Mas aí a gente vai anotando. Nas coisas que eu gosto, eu vou colocando ali. Aí eu coloco o Nzinho do Netflix, aí eu coloco questão de cozinhar, aí eu coloco um personagem de mangá, e aquilo vai despertando o interesse deles. Pô, o professor gosta disso? Pô, eu também gosto. E aí eu vou lá e eu coloco um peso de academia. E eles, tá, professor, gosta de malhar. E eu vou ali e risco. E eles, professor, tu não gosta? Eu digo, não, eu sou sedentário, infelizmente eu não gosto. Então a gente vai criando essas relações, colocando também as coisas que a gente não gosta, para que eles entendam, para que a gente entenda qual o universo deles, né? Quem são esses alunos que eu tenho ali? O que se passa na vida deles, né? Porque eu não vou ter como, né? Em 50 minutos, muitas vezes, né? Graças a Deus, a grande maioria das minhas aulas são 2 períodos juntos, então eu consigo ter um pouquinho mais de trabalho, então são 90 minutos em sala de aula com eles, mesmo que essas aulas sejam cortadas pelo recreio, sejam cortadas pela merenda, sejam cortadas de diversas maneiras, eu ainda tenho um pouquinho mais de tempo para discutir com eles. Então eu preciso discutir com eles, eu preciso entender eles, preciso dialogar com eles sobre as realidades que eles vivem para que então eu comece a minha aula, né? Então a gente vai discutindo isso. E ali do lado vocês podem ver como são essas representações. Então tem desenhos diversos aí de alunos de sexto, de sétimo, de nono, tem só alguns, tá, gente? Eu até tenho pouco material dos meus alunos para mostrar, eu me arrependo de não fotografar, porque o que acontece, como é muito material, são em torno de 200 alunos, e eu não tenho como guardar todo o material, eu não consigo fazer uma triagem, uma seleção, eu preciso, né, dar conta do ano letivo, então eu corrijo, anoto minha planilha lá no meu caderno e devolvo. Aí quando chega as mostras, né, que nem tem agora no final do mês, eu consigo recolher de novo, então eu acabo esquecendo de fotografar, isso me prejudica um pouco, tá? Mas a gente consegue ter um panorama de como eles são, né? De como são essas produções. E aí tem as produções deles ali, né? E aí tem, eu gosto de jogar, gosto de futebol, gosto do Neymar, não gosto de briga, não gosto que briguem comigo, gosto de unha, né? De fazer a unha. Então, assim, tenho meus animais de estimação, moro com meu pai e minha mãe, tenho tantos anos, me chamo Pedro, mas meu apelido é tal. Então, são essas relações que a gente consegue fazer. Então, a gente consegue se aproximar um pouquinho mais do aluno, entender a grafia dele, entender os gostos dele, para que a partir daí a gente possa vir a discutir as próximas aulas, tá? E aí, depois... Opa, me perdi aqui. Deixa eu só... Pronto. Aqui tem um trabalho realizado com os meus alunos, que é uma proposta que agora eu vou trocar uma ideia com vocês, para vocês entenderem a importância da cultura visual, da experiência do aluno, e de valorizar essa experiência, e também de valorizar a cultura geek. Eu tenho um processo de trabalho com os meus alunos de releitura. É um trabalho que muitas vezes eles não gostam em um primeiro momento, né, como esse que vocês estão vendo, eles não gostam muito, mas depois vai despertando outras coisas e vai fluindo muito mais o trabalho. Tá? Então, eu tenho algumas reproduções em A3, teve uma época, uma edição, não lembro agora se foi de Itaú, de onde foi, que tinha algumas reproduções dessas obras de arte, e eu consegui algumas, né, que eu comprava no correio, na banca, então eu tenho algumas que eu levo para discutir com eles em sala de aula, porque por mais que a gente projete as imagens, poder ver uma impressão funciona muito melhor em sala de aula, né? Então eu levo essas imagens e digo para eles, vocês sabem o que é releitura? Vocês já descobriram que é autorretrato, né? A gente já discutiu, a gente vai trabalhando a história da arte, algumas outras questões, e nas produções a gente trabalha bastante com releitura.
Eu digo para eles, você sabe o que é uma releitura? Eu explico para ele. Releitura é quando a gente olha uma imagem e a gente tenta reproduzir da melhor maneira que a gente pode, para entender os conceitos que esse artista usou, seja luz e sombra, seja forma, né? A gente usa os conceitos dele para que a gente possa entender como se deu a produção. E aí a gente entende o período histórico em que esse artista está inserido, de que maneira ele pintava, quais materiais ele tinha acesso. Então a gente vai discutindo isso em sala de aula, né? E aí um dos meus alunos, assim, olhou e disse, tá, professor, vou fazer aquilo ali então, né? E aí ele foi lá e reproduziu. É bom o desenho? É bom, ele conseguiu reproduzir, mas ele não se preocupou muito com... O papel foi recortado, não, isso é só um detalhe, mas ele, né, não desenhou em toda a dimensão da folha, não aproveitou todo o espaço, ele não se importou muito em pintar tudo certo, ele foi pintando para lá e para cá, eu digo, tá, não, tranquilo, aí guardei esse trabalho dele. E alguns outros colegas também foram fazendo isso, mas de uma maneira muito rápida, muito desleixada, apenas para acabar o trabalho. Né? Isso é uma característica muito comum em sala de aula quando a gente apresenta uma proposta que não agrada os alunos. Né? Eles têm a necessidade de terminar e dizer, olha, eu encerrei, não preciso mais, né, me preocupar, posso guardar o material. Muitas vezes não se passaram nem 10 minutos de aula. Né? E a gente, não, vamos lá, vamos rever. E aí eu expliquei de novo para eles essa questão da releitura e dei uma outra proposta para eles. Tipo, não, vocês vão fazer de novo, né, distribuir mais folhas para eles. Tipo, a gente vai fazer uma releitura de novo, mas dessa vez vocês vão fazer uma releitura diferente. Vocês vão usar o que vocês conhecem e os gostos de vocês para produzir essa releitura. E eles, como assim, professor? Aí eu pego, né, e produzo com eles. Ó, eu vou usar essa imagem da Vênus aqui e vou fazer a minha releitura. E aí eu coloco o papel do lado da imagem e construo com eles na hora e desenho com eles lá. E aí eu fiz a minha releitura, né? Em lugar da Vênus eu coloquei o Homem-Aranha. Como a Vênus estava, né, nua ali, eu peguei uma cena do filme que eu me lembrava, mais ou menos, e fui colocando do Homem-Aranha com a roupa rasgada, né? Fui colocando alguns elementos que remetiam ao meu imaginário, ao que eu tinha de repertório de imagem, com os personagens que eu gosto. Então eu tentei reproduzir o Tony Stark, coloquei o Homem-Aranha ali, e eles assim, ah, professor, é assim que a gente pode fazer agora? E eu digo, é assim que a gente pode trabalhar a partir de agora. E eles assim, ah, então tá. E aí a gente muda para a representação do mesmo aluno com uma outra pegada. E ele, ah, professor, se é assim eu vou escolher aquela outra. E aí ele escolhe, né, uma releitura de Bugan ali, e faz o Luffy, né, o nosso bendito Luffy do One Piece. E traz essa discussão. E aí, se a gente parar para analisar, tem muita coisa envolvida nessa análise dele. Tá? Tem muita coisa nessa releitura. A gente tem para discutir como ele conseguiu analisar a imagem. Ele viu que tinha um fundo amarelo ali, ele pensou, nossa, o Luffy tem chapéu amarelo, e se eu colocar ele para trás, vai parecer com a imagem. Então ele troca isso, né? A gente tem o ídolo de barro na imagem original, né? Que é o autorretrato com um ídolo, né? Que é o título da obra. E aí ele pensa, o que representa o ideal de ídolo, né? Isso a gente vai conversando e a gente chega a essas conclusões. Isso não vem direto da cabeça do aluno. São conclusões que a gente vai construindo junto com eles, né? O que é importante, né? A gente faz uma leitura da imagem antes, eu explico o que é que tem na imagem, eles entendem. Poxa, se na imagem o ídolo é importante para o personagem que está sentado, eu vou colocar na minha imagem uma coisa que é importante. Aí ele faz a releitura do navio do Luffy lá no fundo, né? Então ele coloca uma coisa que é importante para o personagem na mesma posição que o ídolo está para o outro personagem. E aí ele começa a inserir outras coisas e outras relações, né? Então ele tem o fundo mais escuro, ele vai lá e faz o fundo um pouco mais escuro. Aí ele insere o quê? As coisas que são de grande valor e grande apreço para o personagem. Então ele insere a fruta, que é uma coisa de desejo ali, que seria, né, aquela frutinha quadrada. Ele insere a carne, que é algo que o personagem está sempre comendo na série, né, e no mangá. Então ele vai fazendo essas relações e vai construindo essa relação de imagem, essa relação a partir do próprio repertório dele, a partir da cultura visual que ele traz, e a partir da cultura que ele está inserido, nas coisas que ele consome a partir daí. Tá? Então, assim como esse, teve diversas outras releituras que fazem parte do trabalho. O trabalho vai estar disponível para vocês depois no Ava, ali, para quem quiser acessar e ver esses outros materiais. Tá? Então, a gente vê diversas possibilidades. Eu acho que eu tenho uma só para mostrar para vocês, que é essa última. Eu estava trabalhando Fauvismo com os meus alunos. Deixa eu trocar de tela aqui. E aí eu pedi para eles fazerem uma imagem. Aí eles foram lá trabalhando, né, a imagem, e a aluna colocou
uma releitura do fauvismo, os nossos Minions. Então, assim, e é um processo que vem deles. Muitas vezes eu já nem solicito nada de troca de personagem ou não, mas eles gostam tanto dessa ideia de brincar com a imagem que eles fazem essa troca, né? E isso agrega muito na construção e na discussão em sala de aula. Aqui, então, tem uma outra abordagem que também está na dissertação, que são as relações que eles constroem consumindo as mídias que eles consomem. Então, eu peço para eles fazerem uma relação da mitologia grega com o conteúdo que eles consomem, seja desenho animado, seja filme, seja série. Então, eles fazem um cartaz e a gente faz um seminário. Nesse seminário, eles apresentam tudo que eles leram sobre, eles apresentam as características dos filmes e séries que eles assistiram e vão trazendo para nós. Aí eles fazem esse cartaz e vão apresentando. E aí a gente tem o filme do Hércules, da Disney, a gente tem Record of Ragnarok, que é uma animação, né, que tem diversos personagens históricos, então a gente já tem uma infinidade de possibilidades de discussão ali. São personagens mitológicos, são personagens históricos. A gente tem a discussão da cultura grega também nos filmes da Marvel e da DC. Então, assim, são diversas construções que eles vão fazendo. Eu não digo para eles, façam, procurem um filme e tal. Não, eles vão construindo, lógico, né? Eu digo, ó, determinados filmes X tem ali, escolha um para assistir. Mas eu não digo, ó, eu quero que tu faça desse tema, desse tema. Não, eu dou uma lista, a última lista que eu dei para eles tinha em torno de 40 produções. E aí eles foram escolhendo e foram trazendo, tá? E aí eles vão fazendo essas relações, vão construindo, vão escrevendo, vão dialogando, né? E não só para eles, eles apresentam para a turma inteira. E aqui tem a última desse ano deles apresentando os trabalhos. Então a gente tem, né? O Hércules é o campeão, sempre aparece porque a discussão de cultura grega é muito evidente, né? Então tem diversas histórias e a gente também amplia para jogo, né? Então eles vêm discutindo essa questão da cultura visual e da cultura geek nos jogos. Os jogos têm uma importância gigante para a gente discutir em sala de aula. Então eles discutem God of War, que é um jogo de guerra, né, na mitologia. Então esse personagem começa a transitar entre as mitologias. Então ele sai lá da cultura greco-romana, né? E aí ele vai para a cultura viking, aí ele vai para a cultura, enfim, ele vai fazendo diversos trajetos e diversas possibilidades que a gente tem para discutir em sala de aula, tá? E aí a gente faz. Essas são duas das atividades que eu costumo trabalhar com eles sempre, né? Então, assim, principalmente com o oitavo ano, que é a turma que tem que tem esses assuntos em voga, mas eu trabalho diretamente com as turmas de nono ano, com releitura, eu trabalho com a produção fílmica, com os outros alunos, então, assim, eu me perdi aqui nas HDs, eu não pude trazer, mas o quanto a produção dos alunos é importante, é bacana da gente ver, teve alguns filmes, assim que eu achar, eu deixo disponível no AVA lá para todo mundo acessar, o quanto essa bagagem cultural dos alunos se reflete nas próprias produções. Então, teve um filme, né, um curta-metragem, que eu trabalho com animação com celular, com eles, com animação e com filme, eles trabalham bastante com isso. Que a gente olha a produção, a gente acha que é uma abertura de anime, porque eles colocaram efeitos visuais, eles usaram ângulos de câmera, corte de câmera, muito antes de eu ter trabalhado isso com eles. Então, assim, tudo isso são relações que a gente pode fazer em sala de aula e quando eles nos trazem um produto, né, que já vem pronto, eles já têm isso intrínseco neles, né? Então eles já entendem planos de câmera, eles já entendem tudo relacionado a quadrinhos e a cinema, sem saber os nomes. Eles sabem como funciona, eles sabem como é, mas a gente ainda não trabalhou isso. Então quando a gente vai trabalhando, eles se sentem bem à vontade de produzir, tá? E não só eu trabalho isso em sala de aula, principalmente com a arte, né? A arte é o campo maior para a gente estar discutindo a cultura geek. Mas agora eu vou trazer para vocês algumas outras possibilidades de alguns colegas hoje, colegas que são famosos na internet, né, que estão nas redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, que também fazem o uso da cultura geek, né, não exatamente da cultura visual, mas da cultura geek em especial, para o ensino, tá? Então, eu vou passar aqui de novo. A gente tem aqui o professor Marcos Witz, tá? Que é um
professor de ciências, e ele usa os animes para estar explicando diversas coisas. Eu vou parar um pouquinho a apresentação para mostrar para vocês um pouquinho do vídeo dele. Deixa eu voltar aqui. Vocês darem uma olhadinha de uma discussão. Nessa discussão, ele usa o desenho Cavaleiros do Zodíaco para estar discutindo o conceito de zero absoluto. Então, é algo que acontece, que a gente discute em sala de aula, que a gente faz isso sempre, porque é a matéria que a gente precisa dar conta, e porque não dá conta dessa maneira como ele dá aqui. Então, é um pequeno trechinho para vocês darem uma olhada. Qual é o zero absoluto, Yoga? Vamos, responda-me. O zero absoluto, zero absoluto. Escute, Yoga. O zero absoluto é a temperatura que congela tudo e que é de 273 graus centígrados abaixo de zero. A essa temperatura, todo e qualquer movimento molecular se detém. Uma vez há algum tempo, ele disse que toda substância é feita de átomo. É isso mesmo, como as pedras, as flores e o corpo, tudo é feito de átomos. Certo? E então, cada um dos átomos se movimenta intensamente e de forma aleatória. A temperatura nada mais é que a escala para mostrar a atividade dos átomos. Se o movimento é grande, a temperatura da substância sobe. Entretanto, se o movimento é lento, a temperatura desce. Será que você está entendendo, Yoga? Então, aqui a gente tem um pequeno vislumbre das possibilidades que a gente tem em outras áreas, né? Então, trabalhando ciência, física, matemática. E mais um videozinho dele que eu quero mostrar para vocês também, trabalhando no sistema nervoso, tá? Geralmente, o chakra utiliza esse ponto de chakra difícil de ser controlado. Até os chineses poderiam utilizar o chakra como a única parte do corpo de cada vez que as mãos com estresse. Mas a maestria e taxas pulsar com energia é tão fantástica que ele pode emitir chakra de vários lugares, repelindo ataques simultâneos de múltiplas direções. O sistema nervoso periférico, ele também tem esse que a gente chama de ato reflexo. Então, o que a gente chamaria de pontos de chakra, que ele consegue liberar esses pontos de chakra para superdimensionar os reflexos dele, no nosso sistema são os nervos que ficam espalhados pelo nosso corpo. E aí, quando a gente tem uma situação inesperada, esses nervos mandam recados para o nosso sistema nervoso central, ou no caso do sistema nervoso periférico, no ato reflexo, ele manda um recado lá para a medula espinhal, e aí você tem um ato reflexo muito rápido. O Neji, pelo que parece, ele tem esse reflexo muito rápido, quando todos os pontos de chakra do corpo dele, eles são disparados ao mesmo tempo. Então, aqui tem mais uma possibilidade, né? Então, assim, são alguns professores hoje que estão nas redes sociais, que, né, já estão consagrados e aparecem ali, então eles têm o hábito de filmar suas aulas e postar. Não é o caso de todo mundo, né? A gente não consegue, infelizmente, ou a gente dá aula ou a gente se grava, então isso não é uma competência que a gente consegue fazer. Mas sim, a gente trabalha, assim, como eu acredito que eu, outros colegas além desses que eu vou mostrar para vocês também trabalham, tá? Agora eu vou mostrar um pouquinho do professor Neto, tá? Que é um professor de física, que também trabalha bastante com esse material. Deixa eu só compartilhar aqui para vocês entenderem um pouquinho mais. O professor Neto, então, ele ensina física usando diversos animes. O professor Neto, ele participa de um podcast onde ele fala bastante sobre isso no YouTube, tá? Tem 2 videozinhos aqui, só rapidinhos, 50 segundinhos, para a gente entender a potência dos animes no ensino regular. Então, de que maneira que a gente consegue usar essas possibilidades que estão diariamente no cotidiano dos alunos em sala de aula. Olha quanta coisa está envolvida, isso só nos animes, e nas séries, e no mangá, e na literatura, de que maneira que isso funciona, tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos que já são polidos, já estão recortados e estão direto ao ponto para que a pessoa entenda. Mas a gente faz diversas relações antes que isso aconteça. A gente tem diversos diálogos com os alunos até a gente chegar nesse ponto que é o recorte do vídeo. A gente consegue fazer essas concepções, ter essas concepções e discutir isso com os alunos, muitas vezes, porque essas realidades vêm deles. Então, quando a gente discute com um aluno sobre determinado assunto,
seja de maneira informal, ou lá quando a gente está na frente do quadro explicando a matéria, é muito claro, assim, quando a gente fala sobre determinado assunto. Teve uma situação muito emblemática para mim em sala de aula, que é a seguinte: eu estava explicando sobre os cânones da arte, explicando sobre as regras, sobre o quanto é importante determinadas situações, né, e o quanto isso fica gravado e se torna regra dentro do estudo da arte, né? Estava explicando, trabalhando sobre renascentismo, né, e os cânones da arte. E eles assim, professor, eu não entendi ainda o que é cânone. E foi bem na época que a série do League of Legends, fugiu o nome da série. Me fugiu o nome da série, me ajuda, por favor. Arcane? Obrigado, Rafael. Que a Arcane fez o maior sucesso quando estourou a Arcane, né? E em seguida tinha saído a notícia de eu estar discutindo com eles sobre esses cânones e tinha saído a notícia. Eles, professor, eu não entendi, mas muitos deles assistiram Arcane, muitos deles jogam League of Legends, né? Que é o jogo aí que hoje é esportes, né? Considerado um esporte mundial, mesmo esporte eletrônico, hoje é considerado uma categoria, né? Ele é consagrado como esporte. E nesse League of Legends, então, ele tem uma lore, né, uma história, algo que se cria, que se conta, né? Então a gente tem lá, desde os primórdios do jogo, uma história que foi se ampliando cada vez mais. E o Arcane, essa história, essa animação que passa na Netflix lá, ela conta um outro ponto de vista, algo que não tinha sido contado no jogo até então. Então ele conta a história de duas personagens ali, né, dentre outros, e a partir de determinado momento, foi considerado, devido à aceitação do público, que essa história ela era cânone da história de League of Legends. Então, quando eu expliquei para eles a semelhança entre o cânone da arte de algo que é necessário e parte da história, o regra que já é aceito e tido como correto dentro do processo do ensino do desenho, o cânone da arte, para a gente entender a arte, que aquilo ali é o primórdio, aquilo ali funciona desde o início. Então, quando a gente assiste Arcane e os autores decidem que Arcane é um cânone de League of Legends, quando eu fiz essa pequena relação, eles assim, professor, agora eu entendo a relação, então isso é o cânone, porque assim, muitas vezes são palavras que a gente que não estão no nosso cotidiano, não fazem parte do nosso dia a dia. Então, como é que eu vou entender o que é o cânone? Não faz sentido para mim, né? Não está no meu vocabulário. Então, quando a gente faz essas pequenas relações do que eles consomem com as realidades que a gente tem, seja ela do próprio vocabulário, da língua, da escrita, isso funciona de uma maneira muito bacana. Então, deixa eu mostrar o videozinho do professor Neto aqui para você. Tem só um minuto que ele caiu, tá? Ele já vai entrar novamente. Perdão, fechei a janela errada. Estão me ouvindo? Então tá, deixa eu continuar aqui. Então. Compartilhar o vídeo do professor Neto, então. Física nos animes com o professor Neto. Em Demon Slayer, a segunda forma da respiração da água é uma bela aula de transferência de energia cinética rotacional ou de momento angular. Depende da abordagem que você quiser. Neto, mentira que tu mandou uma dessa. Mandei sim. Quando o Tanjiro vai tirar aquela roda d'água, ele poderia muito bem ter pego o braço dele com a espada e girado. E criado essa roda d'água. Só que ela não teria provavelmente ou o ataque necessário. Então o que ele faz? Ele dá um mortal para frente e, usando a massa do corpo, além da massa da espada, a velocidade do corpo e mais a da espada, criando muito mais energia cinética nessa roda d'água que vai ser absurdamente mais potente. Perceba que a ideia acontece também em outros animes. Você lembra de uma cena dessa também em Bleach? Utilizando a massa não só da espada, mas também a massa do corpo e a velocidade do corpo barra espada. Que cena genial! Fala tchau, por favor.
que a gente tem diversas explicações, né, sobre essas possibilidades de discussão do anime. Coisas que até então poderiam ser corriqueiras, né? Ah, é um golpe especial do personagem, mas como que eu, enquanto professor, percebo isso? Como que eu posso vir a trabalhar isso com o meu aluno, né? Como que isso é possibilidade para a gente estar discutindo? Então, quando a gente para um pouquinho para analisar, seja uma série, um desenho, algo que esses alunos consomem, o quanto de material tem ali, o quanto de estudo isso está sendo trabalhado, né? Então, tem diversas outras possibilidades, né? Diversos vídeos do professor Neto, diversos vídeos de vários professores, né? A gente tem o professor Leandro também, que também é um ícone, que é um professor de geografia. Então, ele trabalha com RPG, ele trabalha com as navegações em One Piece. Então, como que funciona a navegação em One Piece? Como que isso é possível, né? Então, tem diversas possibilidades que a gente está discutindo com os nossos alunos a partir daí. Deixa eu continuar aqui. Aqui, então, tem algumas outras questões que fazem parte dessa cultura visual, né? Para a gente entender um pouquinho. Então, a gente tem os games ali embaixo, a gente tem os mangás e animes ali em cima, a gente tem a cultura de rua, do grafite, de todas as imagens que compõem a nossa sociedade. Embaixo a gente tem os eventos de cosplay. Então, como tudo isso faz parte do universo dos nossos alunos e a gente não vai usar isso em sala de aula, a gente vai ignorar. Como que chega um aluno para mim com um caderno com vários grafites, me mostrando, olha, professor, eu sei tal letra, olha, eu aprendi essa fonte aqui, agora eu sei fazer isso, como que eu não vou valorizar isso, né? Eu tenho que valorizar isso e ampliar a discussão, para que não só ele continue produzindo aquilo que é algo que ele gosta, como eu posso estar discutindo outras coisas a partir daí. Aí, a partir dessa discussão do grafite, eu discuto o muralismo, a importância do muralismo mexicano, como que esses murais, o que eles representam, né? Então, a gente vem discutindo a força social da arte, né? Que caráter que ele tem ali, né? Trabalhando a questão mental, né, dos nossos alunos, como que o cosplay funciona? Geralmente, a gente vai ter algumas pessoas que são introvertidas, e como que do nada ele consegue vestir a roupa daquele personagem, ele está num evento com mais de 500, 600 mil pessoas, está todo mundo indo lá tirar foto com ele, e ele faz pose, e ele assume aquele papel. O quanto isso é importante para o emocional desses jovens, desses alunos, né, ou dessas pessoas de maneira geral. E fora o cosplay, todas as coisas que estão atreladas ali, toda a produção, toda a manufatura, tudo que ele é feito, ele aprende a costurar, ele aprende a colorir, ele faz itens, ele recicla. Então, assim, são diversas possibilidades de trabalho. O quanto os jogos estão trabalhando, né, com os nossos alunos, o quanto o raciocínio lógico está sendo trabalhado, como que eu não posso usar isso em sala de aula, né? Quais são as possibilidades que eu tenho? Por exemplo, se a gente for trabalhar um Minecraft ou Minecraft, né? Perdoem as pronúncias, mas no meu tempo era Minecraft que a gente falava, sempre falou Minecraft, por mais que seja, né? Existam outras pronúncias mais corretas, mas a gente chama de Minecraft. Então, como que funciona? Como que se dá essa construção dentro do jogo, né? Quantas pessoas, quantos alunos, quantos jovens não têm o hábito de consumir jogos e resolvem trabalhar na indústria de games, né? Descobrem diversas outras áreas. Vindo de quem já trabalhou na indústria de games, a gente descobre que tem assim, um leque gigantesco. E quando a gente conversa com isso sobre os nossos alunos, assim, eles ficam encantados, saber que eles podem fazer animação, eles podem fazer modelagem 3D, eles podem fazer escrever roteiro, eles podem pintar cenário, eles podem pintar uma área de personagem, eles podem dublar personagens, eles podem fazer música. Então, assim, tem uma infinidade de possibilidades de área de trabalho, de conhecimento e de situações que a gente pode trazer para a sala de aula que muitas vezes não é visto ou é tido como algo que atrapalha em sala de aula, né? Então, isso é uma das importâncias da cultura visual, da cultura geek para se trabalhar em sala de aula, tá? Aqui agora, eu sou dessa geração, tá, gente? Eu sou da geração do anime, do mangá, da TV aberta, dos jogos, tá? E hoje eu me deparo com uma outra realidade, uma outra maneira de se consumir cultura visual com os meus alunos. Eu acredito que quem está em sala de aula, quem está chegando em sala de aula, também vai encontrar essa outra realidade, que é essa daqui, que são as
creepypastas. Então, são diversos personagens que eu desconhecia, são personagens de terror, são personagens disso, daquilo. Os memes, os memes às vezes dão um nó na cabeça da gente, né? O tal do tum-tum sahur, o bombardilo, o crocodilo, o tralalelo, o tralalá. Então, assim, são situações que a gente desconhece e do nada nos pegam de uma maneira que a gente pensa assim, tá, mas o que é isso? Isso é a IA trabalhando, né? Então, é a inteligência artificial. E aí a gente já tem um gancho para discutir com eles. Você sabe o que é inteligência artificial? Você sabe o quanto consome quanto de água se consome para gerar a imagem do tubarão? Você sabe como funciona um data center? Você sabe onde ele vai ser localizado? Então, assim, olha quanta coisa a gente pode discutir em sala de aula, né? Quanta coisa... essas simples situações são tratadas corriqueiramente, são um campo imenso para a gente estar discutindo em sala de aula, né? Acho que aqui são as referências, tá, gente? Vou parar a apresentação aqui e depois eu vou deixar disponível para vocês. Então, quantas possibilidades a gente tem de cultura visual e principalmente da cultura geek de estar discutindo em sala de aula com os nossos alunos? A gente tem diversas possibilidades, né? Eu sugeri em um conselho de classe para um professor de matemática, ela estava com dificuldade eu não consigo ensinar o aluno porque eu não sei o que ele faz, o que ele não faz, né? Era um aluno que não verbal, que usava aparelho, foi descoberto depois de muito tempo que ele era surdo, na realidade, quando ele colocou o aparelho, ele começou a escutar. Então, diversas situações, mas ele era um aluno que tinha muito interesse por jogos, ele vivia desenhando os personagens de jogo, ele entendia toda a lógica dentro do Minecraft, dentro do Roblox, mas e como a gente trabalha assim em sala de aula? A gente tem a dificuldade da linguagem, muitas vezes, né? Um aluno que não fala a linguagem de sinais, assim como a grande maioria dos professores também não fala a linguagem de sinais, né? Então, como que a gente faz isso, né? Então, eu sugeri que, se ele joga Minecraft, tem diversas possibilidades. A gente tem as construções ali dentro. Eu não jogo, eu não entendo, não sei como funciona. Foi algo que passou por mim e não me capturou em nenhum momento. Então, eu não entendo a lógica. Eu sei como funciona de maneira geral. Então, eu sei que tu tem que combinar determinados elementos para conseguir outro elemento. Tu tem que ter X itens para conseguir outro item. Então, assim, olha o quanto de matemática está inserido dentro de um jogo, né? E a gente tem hoje, né, os processos de gamificação da sala de aula, né? Essas obrigatoriedades que nos impõem de gamificar o ensino, de mostrar que o ensino pode ser... Por mais que a gente esteja inserido em um universo em que os games estão ali, né? Muitas vezes o celular faz o papel dos responsáveis em casa, né? Então a gente sabe que as crianças estão imersas diariamente no celular. Tá, mas e como que a gente faz isso em sala de aula? Então a gente tenta aproveitar um pouco dessa bagagem que eles têm para discutir em sala de aula. Então, a partir dos desenhos que ele me trazia, das possibilidades de criação dele, eu fui adaptando o que eu trabalhava em sala de aula para que ele produzisse. Então, de uma maneira ou de outra, a gente vai, né, criando uma maneira de comunicação com um aluno que não é verbal, assim como com um aluno que é do espectro, assim como um aluno... Então, assim, a gente vai pensando em possibilidades e a gente vai vendo o que eles gostam para conseguir, a partir daí, criar uma relação e fazer a aula ter um pouco de sentido para todos, né? Não só para eles, e assim como para nós também, né? Então, eu acredito que seja isso. Estou disponível para vocês, para perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar sobre, eu não sei como é que está a questão da reunião, eu acho que esse link não tem horário, né, Rafa? Não? Então tá tranquilo. Se vocês quiserem saber alguma coisa, discutir sobre como estar em sala de aula, se tiverem dúvidas sobre a questão da cultura visual, tá? Estou disponível para trocar uma ideia com vocês. Lembrando que depois vai estar ali no AVA as atividades assíncronas, tá? Então, não sei se todos que estão participando do curso são da licenciatura ou não, mas vai ter uma atividade voltada para a licenciatura, mas tem muito a ver com o que todos nós consumimos, tá? De cultura visual, com o que nós consumimos de cultura geek, por mais que não sejamos aficionados, acredito que não tenha ninguém aqui que não tenha visto um filme da Marvel, né? Acredito que não tenha ninguém aqui que nunca tenha assistido Turma da Mônica. Acredito que não tenha ninguém aqui que nunca tenha visto Shrek. Então, assim, cultura visual e cultura geek está inserido em todos os processos, tá? Da sociedade e da humanidade de maneira geral, tá? Fico aberto a perguntas, o que vocês quiserem, tá bom?
Olha só, pessoal, primeiro te agradecer, né? Eu acho sensacional esse trabalho, e porque lembra muito bem, muito da minha infância na escola, garota também, em que desenho passava ao largo, né? Tinha desenho geométrico, tá? Eu sou do tempo do desenho geométrico, pessoal. Essa parte da criação, a partir especialmente da experiência, né? Ele não esteve na escola comigo. Então, eu acho fantástico o professor que também tem o desenho na escola, porque todo mundo gosta de desenhar, né? Todo mundo gosta. Eu sempre gostei de desenhar, em casa eu desenhava, sabe? Copiava muito, sabe? Também porque eu sou da geração da cópia, aquela das montanhazinhas, do sol lá atrás, da palmeirinha, do laguinho com o patinho, eu sou mais ou menos essa. Mas aí eu acho que é interessante pensar que cada geração tem as suas referências, né? Eu trabalhei bastante na escola, muito com charge e com quadrinho. Então, lembro de personagem aqui de Pelotas, que até tem agora lá na praça, ali, Coronel Pedro Osório, tem uma escultura do Betinho, né? Ali junto com a Mafalda, a própria Mafalda, né? Foi um personagem importante na minha vida de professora na escola, né? Como também o Betinho. Então, criava muita história a partir das charges que o André Macedo publicava no Diário Popular, a época que existia o Diário Popular, e que o jornal era impresso. Isso 30 anos atrás, quase, né? 20 e tantos anos atrás. Então, penso que a questão da imagem, assim como filme, documentário, está sempre muito presente na nossa vida, porque a nossa vida é atravessada por eles, né? Aí fico muito curiosa, Alex, muito feliz assim com esse teu trabalho, porque você é uma pessoa que valoriza essas experiências e vivências dos seus estudantes, mas também perguntar para as pessoas que estão aqui se elas têm alguma experiência, né, a contar alguma história vivida na escola ou na sua própria formação, né, com esses materiais. E uma outra coisa que também eu acho que vale a pena ressaltar é que também isso ajuda a desmontar preconceitos, porque tem muito preconceito contra a juventudes escolares, a juventude, de modo geral. A juventude diz, a gente já tem pesquisa sobre isso, que eles dizem que não se sentem escutados na escola. Eles gostam da escola, acho que é um dado interessante, mas eles não se sentem escutados. Assim como a valorização da arte, que é considerada marginal, como o picho, né, que diz coisas, a gente que não sabe, a gente que não está entendendo aquela linguagem, né? O que aquela linguagem quer dizer? Quem são essas pessoas? Então, eu penso que é um trabalho muito importante na escola, e fico curiosa de ouvir também a opinião das colegas e dos colegas que estão aqui. Essa questão da valorização, prof, eu tive uma experiência na EJA foi muito engraçado, que eu estava discutindo com eles sobre o que era cultura, o que não era cultura, e o quanto a percepção dos próprios alunos fica um pouco distorcida, né, sobre o que é cultura. Eu estava falando sobre gênero musical, sobre algumas outras coisas, e eu estava explicando para eles sobre essa situação de determinadas músicas já estarem no repertório, né, cultural de toda uma nação, muitas vezes, né? E eles dizem assim, professor, mas eu não escuto essas músicas, o que eu escuto é funk. Funk me dizem que não é cultura. Eu digo, não, mas funk é cultura, tá ali dentro do ciclo que tu vive, aquilo faz parte da tua vida. Então é a cultura, né, do local que tu está inserido, das pessoas que fazem parte do teu círculo ali, que estão ali. Assim como hoje, né, a mídia transforma, aí a gente vai lá para o quadro, explica, né, sobre... faz um grande círculo, assim, e a gente coloca quais artes são tidas como validadas no sistema de arte, né? O que é a arte acadêmica, é a música erudita, o que não é. E a gente vai lá e vai colocando o que está à margem ou não desse círculo, né? A gente coloca o funk lá, aí eles falam, tá, mas a Anitta não é, então a gente pega e bota a Anitta lá no meio. Mas e o fulano? Fulano é, então a gente coloca lá no canto. Então a gente vai fazendo esse exercício, essa construção desse mapa mental, dessas possibilidades, para que eles se reconheçam como parte da sociedade, como parte do processo como um todo, né? E para que eles percebam que as coisas que eles consomem também são cultura, só que há determinado momento em que o picho é arte, quando ele está dentro da galeria, mas se está na rua, o picho já não é mais arte, o picho é vandalismo. Então, em que momento as coisas são dadas como, são valorizadas como arte? Como que se dá esse sistema, né?
quem que diz o que é arte e o que não é arte, né? Essa é uma das maiores perguntas. É quem tem dinheiro? É quem não tem dinheiro? É quem vive em determinado local? É quem não vive? Então, quem define essas coisas? Isso é muito importante a gente estar discutindo em sala de aula. E essa valorização se dá quando eles se percebem dentro desse círculo da sociedade, que eles também podem movimentar essas coisas mais para o centro, né? Ou mais para a borda, né? Muitas vezes não depende deles esse movimento, mas depende principalmente do mercado, né? Do que movimenta o dinheiro. Mas é importante essas discussões em sala de aula para eles se sentirem valorizados, né? Todo mundo quietinho. Acho que nós ficamos pensativos, né? Agora eu quero ver se eu vou em janeiro, no finalzinho ali, pegando a Bienal, né, em São Paulo. E este ano, um dos destaques da Bienal justamente é a arte indígena, né? Nós não conhecíamos, então, portanto, não valorizávamos. Até pouquíssimo tempo atrás, como você falou, a arte é sempre designada por alguém, né, por um grupo social, econômico, enfim. E agora, enfim, nos últimos anos, a arte indígena, talvez artes indígenas, culturas indígenas, vem ganhando espaços antes destinados apenas a uma certa elite. Eu acho isso muito importante, que é para o reconhecimento da diversidade também do que a gente concebe como arte, né? Então, eu estou bem curiosa, o curador também é um africano, né? Cientista, ao mesmo tempo artista, né? Eu acho que também essa fronteira entre ciência e arte é algo muito interessante, né? Tem autores que defendem a arte e a ciência como co-irmãs, porque lá pelas tantas, tanto na ciência como na arte, você tem aquela eureka, né? Aquele momento da criação e se dá em ambas, né? Mas eu penso que ela é ponte também. Eu sempre apreciei muito a arte, o ensino da arte na escola, sempre tive grandes parceiros, porque eu acho que ela ajuda a fazer pontes com outras disciplinas, então ajuda, digamos assim, numa espécie de interdisciplinaridade, embora eu considero o conceito complexo, né, não dá para ficar usando assim, mas ajuda a fazer relações com outras disciplinas e na compreensão da própria área, né, eu que sou da geografia, então sempre eu acho que a arte ajudou a compreender, eu trabalhei com um professor de arte, a gente visitava amostras, e aí estudava o contexto daquelas mostras, daquelas fotografias, outro tipo de imagem que as compunham, né, onde que eram, que contextos, assim, que geografias são essas, né? Então, eu penso que a arte tem um pouco essa finalidade na escola de ser tanto ter um fim em si mesma, que eu acho que isso é importante, né? Ético, estético, como ser uma ponte de conversar com outras áreas, assim, fazer essa ajuda. Prof, eu queria deixar só uma questão, né? Ninguém precisa responder, mas gostaria que pensassem. Quem já pensou durante a apresentação e quiser abrir para o diálogo, eu ia ficar feliz também. Mas a partir do que eu apresentei para vocês, das possibilidades em sala de aula, não sei se todos são professores, se estão em sala de aula, se estão em formação, a partir das vivências de vocês e da cultura visual que vocês têm, vocês conseguem pensar em alguma possibilidade de sala de aula? Né? Não precisa ser um nerd, não precisa ser um fã da cultura geek, mas a partir do que vocês consomem, conseguem pensar em algo que possa ser discutido em sala de aula? Vocês acreditam que daria um bom pano para manga para discussão? Se vocês tiverem pensado em algo, ou se deu um estalo em algum momento, eu gostaria de ouvir vocês. Senão, não tem problema. Eu ia dizer que se o Luiz estivesse aqui, o Luiz já ia contar as experiências dele a partir do cinema, né? Que é essa relação forte de uma pessoa apaixonada pelo cinema, também sempre amei cinema e sempre achei que a arte do cinema, né, cinemática, como se diz, ela também está sempre muito presente nas nossas áreas, independente das quais forem, e Luiz tem um trabalho, já apresentou aqui, a partir da exploração do tema da ditadura civil-militar,
pelo cinema, através do cinema. Então, eu acho que é bem interessante. Olha, a Ellie está falando RPG, quem sabe ela fala um pouquinho para a gente, se desejar. O RPG tem bastante possibilidade. A gente tem... e a questão interdisciplinar funciona super bem, assim, quando a gente vai para a questão de interpretar papéis, né? Então, como que tu te põe ali, como que tu produz a tua ficha, como que tu cria, né, pessoal da geografia, como que tu cria o teu mapa onde está acontecendo a determinada aventura. Quando tu cria o background, a história por trás do teu personagem, tu pensa em todo um contexto, tu pensa no teu personagem, tu pensa na vivência que ele tá. E aí tu vai jogar, e aí tu vai jogar com dados. Então tu tem toda a probabilidade que tu vai estar trabalhando em sala de aula. Tu tem os processos de conta. Ah, eu vou atacar o vilão, né? Aí o mestre manda tu jogar algo, aí tu rola determinada característica do teu personagem, aí tu vai rolar força, sei lá. Tu tem força mais 2, aí tu joga um dado. E aí tu vai discutir, né, a partir da matemática, quanto que tu acertou, quanto que é a defesa do personagem, se tu acertou, se tu não acertou. Então a gente tem possibilidades matemáticas, a gente tem as possibilidades históricas. Tu pode fazer, né, um RPG centrado em um período histórico, que é super bacana de tu trabalhar. Tu tem a questão da arte envolvida, tu vai produzir a arte dos teus personagens, tu vai construir um mapa geográfico, tu vai trabalhar no teu mapa todas as questões enfim, se a montanha, né, enfim, toda a região ali, que agora não fugiu o nome, desculpa, prof, não fica brava comigo, mas todas essas questões geográficas de onde está acontecendo a história, tu vai trabalhar uma determinada linguagem, por exemplo, né, o Tolkien, que desenvolve uma linguagem lá para falar que o élfico fala de determinada maneira, então ele desenvolve uma linguagem, ele cria um alfabeto, então tudo isso são possibilidades dentro da sala de aula que podem ser trabalhadas com os alunos. Então, o RPG tem uma capacidade imensa de discussão dentro da sala de aula, e principalmente a interação, né, interação social entre os alunos, as possibilidades de interpretação de texto, como isso funciona, o quanto tu entende de determinada história, o que tu aprende quando a pessoa que está narrando a história. Então, assim, olha quantos papéis da língua portuguesa estão envolvidos dentro dessa história, né? Dentro de uma coisa simples que seria o uso de RPG em sala de aula, né? Então, é uma possibilidade muito grande, né? Recomendo para quem quiser seguir seus estudos ou trabalhar em sala de aula, porque é muito bacana. Isso é o que mais acontece quando a gente vai com determinado personagem caracterizado. Como eu estava dizendo para vocês, né? A cultura visual, ela tá impregnada, a gente não vive sem a cultura geek hoje. Todo mundo tem a camisa de algum personagem, né? Às vezes a gente gosta da estampa, às vezes a gente desconhece, a gente viu a estampa, gostou, daqui a pouco nos perguntaram sobre, a gente foi procurar, né? A gente vai ver. Quando a gente já consome o material, é mais fácil ainda, né? Para a gente poder discutir. E os alunos fazem muito disso, que é aquela discussão nos entremeios. Tu tá passando entre a sala, tu tá passando no corredor, e aí eles falam, tu gosta de tal personagem, tu gosta de Demon Slayer, tu viu a série, tu viu o filme que saiu, então assim, quanta relação a gente não consegue discutir com eles, além da própria história, dos personagens, né? Eu tive alunos que me disseram assim, não, em aula eu nunca discuti cultura geek, nunca trabalhei sobre mangá, mas eu estava falando com a monitora nos intervalos sobre a história do personagem X, do personagem Itachi, lá do Naruto. Então, ele estava falando sobre isso, né? Então, discutindo a história, entendendo as motivações que levaram o personagem a fazer aquilo. Então, assim, são discussões que estão acontecendo ali na escola que muitas vezes a gente não aproveita, né? São essas experiências dos nossos alunos que a gente muitas vezes deixa passar. E acho que é super importante a gente também estar paramentado, né? A gente usa as coisas que a gente gosta. Eu uso personagem, a camisa de personagem de anime, eu uso o estojo, a gente usa essas coisas que faz, torna a relação com os nossos alunos mais próxima, né? Isso é muito bacana. Ou quando tu corta o cabelo e tu usa o mesmo corte de cabelo que os alunos, diz, a professora está com o cabelo na régua, né? Então, são essas relações que vão para além da cultura geek, né? Mas vão para essa cultura visual, o quanto que isso está inserido, né? E é muito bacana. E como rendeu essa conversa? Foi tranquila? Sobre Demon Slayer?
flui, muda a relação com os alunos, né? O estágio funciona melhor. Bom, eu super sugiro a leitura da dissertação do Alexander Matos, tá no repositório da FURG. Não sei se você colocou lá no AVA, então, tá ali. Vou colocar que eu tive um probleminha de acesso que não estava dando conflito com a minha matrícula de aluno. Aí eu não consegui acessar. Tá. Mas eu mando e-mail. Eu acho que vale a pena. Vamos escutar. Ah, Andriara, olha só. É isso aí. A Adriana trabalha com crianças dos anos iniciais, né? Acho que tem algumas alunas aqui da pedagogia também, né? E outras áreas. Acho que o que é bom é essa mistura, né? Porque cada um pega para si aquilo que compreendeu, que achou relevante, como você já relacionar com a sua camiseta, né? Com a sua relação com os estudantes ali, e o que decorre disso. Eu acho que essa é a ideia. O trabalho do Alex acho que é bem importante na escola, acho que abre frentes, assim, que até então a gente não estava visibilizando muito, pelo menos a pesquisa mostrou isso, né? E vocês têm mais alguma questão que vocês queiram colocar aqui, perguntar? Aproveitar o Alex, né? Que aqui, assim, isso aqui é um luxo. Isso aqui é um luxo, pessoal. Bom, então eu quero agradecer, né, ao Alexander, a organização dele, né, esse estudo para trazer para cá, o capricho, né, porque quando a gente vai mostrar o trabalho da gente, a gente se organiza, a gente quer mostrar o melhor, eu acho que você conseguiu fazer isso, trazer os conceitos, que é importante, não é só chegar e fazer, a gente tem estudo para fazer, esse que você trouxe bem importante para nós, da experiência, né, parte da sua e a dos estudantes, são coisas importantes na escola, não desconsiderar nunca as experiências e as culturas juvenis, né, que é o nosso foco de trabalho e estudo ali no Recidade, nos é bastante caro. Agradecer a presença de vocês aqui, muito obrigada, até a próxima. Alex, Andriara, meus queridos, que saudade, muito bom ver vocês, um luxo estar aqui hoje. Muito obrigado pela participação de todos. Tchau para todo mundo. Obrigado, gente. Obrigado pela presença.